Como os irmãos já têm notado ali, primeiro domingo de junho, dia do homem batista. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Eclesiastes 2:26. Ao homem que o agrada. Então, se você quer sabedoria, quer conhecimento, quer felicidade, quer desfrutar das coisas que Deus tem para a sua vida, procure agradar ao Senhor. O seu filho, modelo perfeito, agradou o Pai. E esse é o desejo dele, que todos nós também possamos agradá-lo. Meus irmãos, como hoje é o dia do homem batista, buscando ao Senhor em oração, e como eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever muito, e tenho assim pedido a Deus que fale ao meu coração, aquilo que está no coração dele, primeiro para o meu coração, para poder transmitir para o público, para os ouvintes. Então eu creio que desde quando a gente procura esvaziar de nós mesmos, limpar o coração, e em silêncio deixar Deus falar, eu creio que Deus fala. Quem não crê está perdendo tempo. Quem não crê que Deus fala está perdendo tempo. Mas quem crê que Ele fala e fala de várias maneiras, continue acreditando porque é real. E procure ter experiências com Deus. Crente precisa ter experiência própria com Deus. Crente não deve viver só pegando carona na fé de outros, nas experiências de outros. É preciso ter suas próprias experiências com Deus e colocar a sua fé em ação. Esse é o desejo de Deus para todos nós, sem fazer acepção de pessoas. Eu gostaria que o irmão Ernesto se colocasse em pé, e o irmão Cristiano. O irmão Ernesto vai ler Hebreus, capítulo 2, versículo 6, e o irmão Cristiano vai ler Jó, capítulo 1, versículo 8. Porque em certo lugar alguém diz: quem é o simples mortal para que pense neles? Quem é o filho do homem para que com eles te importes? Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, nosso Pai, está aí a Tua palavra lida, Senhor, e ela é digna, Senhor, de guardarmos nos nossos corações. Tua palavra, ela não volta vazia, é a palavra do Senhor. Essa palavra, ela tem poder, autoridade, porque ela não é palavra de homens, é palavra do Senhor. E por certo, o Senhor deseja falar conosco através daquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã, para um dia tão importante para nós, homens batistas, o dia do homem batista. Que o Senhor, Pai, em especial, venha falar com nós, homens batistas, mas a Tua palavra, ela alcança o coração de todos, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela como espada, ela penetra no mais íntimo do homem. E essa mesma palavra, ela nos leva para a Tua presença. E na Tua presença, nós vamos receber a direção do Senhor. Fala conosco, Pai. Nós precisamos muito do Senhor. Não nos deixe sozinhos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, pensando no dia de hoje, o homem batista, e pensando na responsabilidade para quem de fato sabe o que é um homem batista, buscando em Deus um tema para pensarmos aqui nesta manhã, principalmente baseado no versículo que Ernesto leu, Hebreus 2:6. Eu coloquei assim:
que é o homem batista, como é o dia do homem batista, eu coloquei assim: que é o homem batista para dele te lembrares. Preste bem atenção, você que está ouvindo essa palavra nesta manhã, como homem batista, que é o homem batista para dele te lembrares. Eu confesso aos irmãos que quando eu estava pensando nesse tema, em tudo que o Senhor estava ministrando no meu coração, eu pensei logo no irmão Gideão. Hoje ele continua sempre sendo lembrado por nós, como homem batista, que todos nós conhecemos ele enquanto ele estava aqui em vida conosco. Para muitos ele é lembrado até hoje. Mas quando você, quando nós partirmos, e aí? Que é o homem batista para dele te lembrares. Precisamos deixar um legado importante como homem batista aqui nessa cidade, onde pisarmos as plantas dos nossos pés. Então, cabe a cada um de nós vigiar. Cabe a cada um de nós valorizar a nossa vida com Deus, porque todo homem batista precisa dar prioridade à sua vida com Deus. Se de fato ele quer honrar a Deus, ele quer honrar a si mesmo, a sua família, ao próximo, ele precisa primeiramente honrar a sua vida com Deus, que é o homem batista para dele te lembrares. Meus amados, pensando nisso, eu coloquei alguns pontos importantes aqui para pensarmos nesta manhã. E o primeiro ponto é: o que é ser um homem batista? Muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, numa igreja batista, mas não sabemos o que é ser um homem batista. Segundo, qual deve ser o fundamento do homem batista? O terceiro, pilares que estão sobre este fundamento sólido. Quarto, o homem batista e a Bíblia. E o quinto, qual deve ser o maior desejo do homem batista? Os irmãos prestaram bem atenção nesses 5 pontos importantes que eu trago para todos nós nesta manhã como homens batistas? Preste bem atenção em cada ponto. O primeiro ponto: o que é ser um homem batista? Veja bem, na visão de um homem muito conhecido, todos aqueles que são batistas são estudiosos. O batista e o presbiteriano são reconhecidos como pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E você sabe que a fonte principal, prioritária, é a Bíblia, mas existem também outras fontes, que vai ajudar no crescimento espiritual. E um homem bem conhecido, chamado Luther King Jr., um pastor batista americano, muito famoso, que deixou um legado importante. Veja bem o que ele diz. Veja bem, ele disse assim: olha, ser um homem batista é fazer o possível para ganhar almas para Cristo. Ser um homem batista é fazer o possível para ganhar almas para Cristo. Palavras desse homem de Deus, que era um homem batista e, além de tudo, pastor. Ser um homem batista é ser justo. Ser um homem batista é ser justo. Ser um homem batista é ser marido e ser pai. Ser um homem batista é contagiar e não contaminar. Meus amados, isso é sério para todos nós que somos homens batistas. Eu, como homem batista, você, como homem batista, você está fazendo o possível para ganhar almas para Cristo?
Nós, como homens batistas, estamos sendo bons maridos, bons pais. Estamos sendo justos? Se de fato, na prática, não disfarçadamente, não hipocritamente, mas se na prática estamos seguindo o exemplo desse homem de Deus, que viveu isso aqui, com certeza, nós estamos de fato entendendo o que é ser um homem batista. Porque se eu não entendo o que é ser um homem batista e não pratico isso aqui, minha referência lá fora é péssima como homem batista. Mas se de fato eu estou vivendo isso aqui, minha referência lá fora é boa como homem batista. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Se não estamos fazendo a diferença, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque é impossível encontrar erro na Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai meditar nela, mas você nunca vai encontrar um erro nela, você encontra em você. O leitor encontra erro no leitor, não na Bíblia. Então, nós precisamos, como homens batistas, de fato, ser batistas como este homem foi. Se na sua casa você não é um bom marido, não é um bom pai, se eu da mesma forma, pai não, porque eu não tenho filhos, né? Mas um bom marido, se eu não sou um homem justo, onde eu pisar as plantas dos meus pés, se no meu coração não tem esse fogo ardente de fazer o possível para aproveitar os momentos ali para ganhar uma alma para Cristo, eu não estou sendo um homem batista, segundo a visão desse homem, segundo a visão de João Batista, segundo a visão do maior de todos, o único homem nota 10, Jesus. Então, precisamos levar a sério, de fato, o que é ser homem batista. Segundo ponto, qual deve ser o fundamento de um homem batista? Eu não conheço outro a não ser Cristo. Se o seu fundamento, meu irmão, como um homem batista, não está sendo Cristo, você precisa se converter de novo. É sério, estou falando sério. Se o meu fundamento como um homem batista não for Cristo, preciso me converter. Porque o que passa disso é anátema, maldição. Eu não consigo de forma nenhuma compreender que um homem que tem Cristo como fundamento busca outros fundamentos em outros lugares. Eu não entendo isso. Não entendo. Como é que eu estou lendo, estudando, meditando na Bíblia e sei que Cristo é a centralidade, Cristo é a pedra principal? Como é que eu estou lendo, estudando a Bíblia e creio que Cristo é o maior exemplo, modelo perfeito, homem nota 10, que foi provado e aprovado nas 3 áreas, corpo, alma e espírito. E eu não procuro ter esse homem como fundamento para a minha vida de homem batista. Todo aquele que tem outros fundamentos vão se perder. Primeiro, não chega ao céu. Se o fundamento de sua vida como homem batista não for Jesus, vai se converter, senão não vai para o céu. Porque Jesus tem que ser o fundamento da vida do homem batista. Agora é interessante, meus amados, que até coloquei aqui que eu achei interessante. Todas as religiões têm o seu fundamento.
sendo este um dos fatores que caracterizam e diferenciam uma das outras. Por exemplo, não estou aqui falando de outras religiões, falando mal, longe de mim, mas eu sou um defensor da Bíblia, eu sou um defensor do Evangelho, e doe quem doer, não estou nem aí. Mas se eu deixo de estar buscando o meu fundamento, que é Cristo, e estou indo em outros lugares, por questão de ética cristã, não vou citar nomes, não estou me posicionado da forma correta. Não estou sendo o homem batista que a Bíblia diz que tem que ser, fundamentado em Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 3, 11, você vai ver que eu não estou mentindo. Se você ler aí, você vai ver que aqui não é papo de pescador, de caçador. Isso aqui não é uma historinha qualquer, isso aqui é real. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento do homem batista, ele tem que ser Jesus. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo converge para Cristo, porque Cristo é o centro. Cristo é a cabeça. É esse fundamento, esse alicerce. Nenhuma vida construída sem esse fundamento, sem esse alicerce, vai permanecer. Cai, a queda é grande. Por isso que Jesus falou lá, quando ele estava no Sermão do Monte ali, concluindo o seu sermão, dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo como homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, né? Veio a chuva, veio tempestades, e aquela casa permaneceu firme, porque o fundamento é Cristo, o alicerce é Cristo. E o que aconteceu com a casa que foi construída na areia? Queda total. Então, todo homem batista que ainda não entendeu, não compreendeu isso na sinceridade do coração, que o fundamento da vida de um homem batista é Cristo, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que você possa nascer de novo, para que você possa se converter, porque nenhum outro fundamento te leva a Deus, a não ser Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados, mas aí vem o terceiro ponto importante para nós. Mas veja bem, meus amados, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que chama muito a nossa atenção, eu creio que vai chamar a atenção dos irmãos também, é os pilares importantíssimos que estão sobre o fundamento sólido que é Jesus. Integridade. Integridade. Homem batista que não é íntegro, que não tem esse pilar sobre esse fundamento que é Cristo, precisa se converter. Precisa ir para os pés do Senhor Jesus, porque tem que ser íntegro. Eu gosto demais desse versículo que Cristiano leu, de Jó 1:8, que quando o Senhor chega para o Satanás, o diabo, e diz: observar-te, meu servo Jó, homem íntegro. Já pensou se Jó não fosse um homem íntegro? Se fosse um homem que causasse escândalo com seu mau testemunho, que não honrasse a presença de Deus? Será que Deus ia falar isso de Jó? Jamais. Mas Jó era conhecido por Deus como homem íntegro.
E Deus fala: observaste, meu servo Jó, homem íntegro. Esse pilar é importante na vida de um homem batista, integridade. Todos nós precisamos dobrar os joelhos perante o Senhor, dobrar o nosso coração, levar cativo ao Senhor a nossa mente, nosso coração, e pedir a Deus: nos ajude, Senhor, ser íntegros e manter essa integridade, porque o fundamento da minha vida é o Senhor, fundamento sólido, que não pode ter outro fundamento a não ser o Senhor, integridade. Outro pilar importante, compromisso com a obra de Deus dentro e fora da igreja. Tem crentes que gostam de se amostrar, falo aqui, irmãos, com autoridade. Tem crentes que gostam de se amostrar dentro da igreja, lá fora não é nada disso. E a obra do Senhor, se ela só é feita dentro e não lá fora, não é pilar sobre esse fundamento, não é pilar sobre o fundamento que é Cristo, porque a obra do Senhor, para ela glorificar a Deus na vida de um homem batista, ela precisa ser vista aqui dentro e lá fora. Isso é importante para nós, homens batistas. Se você tem fé, mas as tuas obras só aqui dentro, tua fé não vale nada. Agora, se você tem fé, sua obra é aqui dentro e lá fora, essa fé é preciosa. É a fé que agrada a Deus. Homem batista precisa ter esse tipo de pilar: integridade, responsabilidade com a obra do Senhor dentro e fora da igreja. Outro, responsabilidade familiar e social. Como homem batista, você está sendo responsável na sua família e na sociedade? Uma pessoa que alguém possa olhar para você e poder dizer: ali está passando um homem batista de muita responsabilidade, tanto familiar como para a sociedade. Pilar importantíssimo também para o homem que é batista. Convicção de fé em Jesus Cristo. Sua convicção de fé está em quem? Pastor Gamaliel? Rogério? Manuel Paulo? Se for, coitado de você, coitado de mim. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha convicção de fé é Cristo. Isso eu aprendi desde os meus primeiros passos, andando na presença do Senhor com o meu discipulador. Se Cristo não for essa convicção de fé na sua vida como homem batista, busque essa convicção de fé em Cristo. Porque o homem decepciona. O homem decepciona. Cristo não. Cristo jamais decepciona o homem. Por isso que a minha fé como homem batista, a sua fé como homem batista, deve ser em Cristo, não em homens. E é tanto que a palavra de Deus chama a nossa atenção dizendo: maldito o homem que confia no homem. Não é porque você vai deixar de confiar. O bom entendedor sabe o que eu estou dizendo. Não, eu posso confiar no meu irmão Hélio, mas depende, né, do que seja. Se eu vejo que ele vai me levar a me afastar de Deus, eu não posso confiar nele. Se ele vê que eu vou levá-lo a se afastar de Deus, ele não pode confiar em mim. Fé convicta em Cristo tem o homem batista. Meus amados, o quarto ponto: o homem batista, a Bíblia e a oração.
Saudoso em memória, um homem que eu tenho assim aprendido muito com ele, estudando a sua vida. Billy Graham. Tenho procurado memorizar seus ensinamentos. Era um homem falho como nós? Era. Sujeito às mesmas fraquezas? Sim. Mas deixou um grande legado. Deixou exemplos para nós. Era de fato um homem que foi referência, modelo, exemplo a seguir. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: a Bíblia não é uma opção, é uma necessidade. Você não pode crescer espiritualmente forte sem ela. Crente batista não pode ter Bíblia como opção. Crente batista que tem a Bíblia como uma opção, coitado dele, nunca vai crescer espiritualmente forte. Qualquer coisinha vai abalar ele vai mostrar que ele é menino na fé, que é pessoa sem maturidade, que qualquer coisinha afasta ele de Deus, dos irmãos, de tudo. Mas quando ele entende, quando o homem batista entende que a Bíblia é uma necessidade para a alma dele, para a aproximação dele com Deus e com o próximo, e até mesmo com ele, porque o homem batista ele precisa aprender a se relacionar com Deus, com o próximo e com ele mesmo. É só ir estudar o fruto do Espírito. Se você estudar o fruto do Espírito, você vai entender que você tem que se relacionar com Deus, com o próximo e com você. O fruto, as suas virtudes que ali estão, é para isso. Como é que pode um crente batista que não sabe se relacionar com Deus? Como é que pode um crente batista que não sabe se relacionar com o próximo? Como é que pode um crente batista que não sabe se relacionar consigo mesmo? Meus irmãos, o mesmo homem de Deus, Billy Graham, disse também o seguinte: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir diariamente a Deus em oração. Crente batista, homem batista, que não tem a Bíblia como necessidade e que ainda não aprendeu esse segredo de ir diariamente a Deus em oração, não pode fazer a diferença. Não pode ser canal do poder de Deus, instrumento de Deus aqui na terra. Quando eu estava preparando isso aqui, eu estava pensando o porquê, a razão, porque existem muitos homens batistas fracos na fé. Muitos homens batistas deixando a desejar quando se trata de Bíblia, de oração, justamente por isso. Porque ainda não tem a Bíblia como necessidade. Tem como opção, mas ainda não tem como necessidade. Quando você tem a Bíblia como opção, ela não tem valor nenhum para você. Você vai sempre deixar ela em último lugar, segundo plano. Você, tem aqueles até que deixa ela aberta, sai, deixa poeira, e por aí vai. Mas quando você tem ela como uma necessidade, a qual você entende que é Deus falando com você, que é Deus querendo te instruir, te ensinar, te orientar, te guiar, aí é outra coisa. E quando você entende que a oração é você conversando com Deus, é você colocando as suas necessidades diante dele, cria esse relacionamento íntimo tão maravilhoso, você está mostrando que de fato você é um homem batista que necessita da Bíblia e que também precisa da oração, porque não pode separar a Bíblia e a oração, tem que estar junto. Se quer ver uma coisa, tenta ler a Bíblia sem orar, não vai conseguir. Mas se você orar antes e ler a Bíblia, eu tenho certeza que se o seu coração estiver puro na presença de Deus, Deus vai falar contigo.
A maneira dele falar não importa, Deus é Deus, mas de alguma forma ele vai falar contigo, ele não vai te deixar sem resposta, ele não vai deixar você perdido no espaço, você vai sentir a presença dele e ele vai falar contigo. E você vai estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus e pronto para guerrear durante o dia. Tem crente que não sabe guerrear durante o dia porque ainda não conseguiu ter a Bíblia como necessidade e uma vida constante de oração. Então é importante, é outro ponto importante para a vida de um homem batista. Quinto, qual deve ser o maior desejo do homem batista? Meus amados, se o desejo do homem batista não for ser mais parecido com Cristo, nós vamos perder muito como homem batista. Como homem batista, o meu maior desejo deve ser mais parecido com Cristo. E eu só posso ser mais parecido com Cristo a cada dia se o desejo do meu coração for fazer como fez Maria, irmã de Marta, ir para os pés dele. E nessa hora de ir para os pés dele, ele é mais importante na minha vida do que Sinalva, ele é mais importante na minha vida do que a minha mãe, do que qualquer pessoa. Porque Jesus é o fundamento do homem batista, é o fundamento sólido. Então, meus amados, precisamos, como homem batista também, desejar ser mais parecido com Cristo a cada dia. Para terminar, o apóstolo Paulo, todos nós sabemos quem é o apóstolo Paulo, quando lemos as Escrituras Sagradas. Ele foi um homem que procurou imitar Cristo. E viveu tanto Cristo na prática, teve tantas experiências com Cristo, que chega para todos nós e sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele só conseguiu imitar Cristo porque antes ele crucificou a sua vida com Cristo. Estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele desejava se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Então, que Deus nos ajude, irmãos, como homens batistas que somos, viver na prática tudo isso aqui. Porque senão, estou perdendo tempo com placa de igreja, estou perdendo tempo vestindo capa de religiosidade, estou vindo para um culto em vão, para assistir homens. E eu não venho para culto para assistir homens, para adorar homens. Eu venho para adorar a Deus, para desejar me tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Que Deus nos ajude, irmãos, a colocar em prática a sua palavra. Vou pedir ao nosso irmão Manuel Paulo, o nosso irmão Manuel Paulo, pai, esse homem de Deus, exemplo para nós, que ore ao Senhor nesse momento. Graças te damos, meu Pai, que tu acabou de ouvir o teu servo falar, Paulo, segundo a tua pessoa, tua santidade, tua bondade, ó Senhor, que o servo seja um porta-voz aqui para nós, trazer a palavra para nos colocar no coração essa certeza de que esse Cristo não somos nada. Amém. Eu quero te agradecer por esta vida, Senhor Deus, por ter sustentado, que tirou no mundo da selva e colocou na tua presença para cumprir os teus mandamentos. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esta família. Amém, Jesus. E a minha irmã de novo, pessoa de coração, uma família que eu trabalhei com eles ali, na Rua do Campo. E colocou a santa no caminho dele. O homem justo e santo
tudo que acompanha ele é justo e santo. Amém, Jesus. Sua esposa, seu pai, sua mãe, seus Amém, filhos, Jesus. sua santo. Eu quero agradecer por esta vida Amém, Jesus. que o Senhor tem sustentado na sua presença. Amém, Jesus. Eu quero agradecer por esta igreja, Amém, Deus. pelo pastor lindo dessa igreja, Amém, Jesus. pelos demais que liderou essa igreja, que o servo Rogério de Alma, Sinalva, Pai, que possa preparar esse coração para, juntamente com a tua igreja, neste lugar, neste encontro, porque quem vem aqui só vem encontrar com o Senhor. Amém. Não tem outro enfeite na parede, não tem mais nada que você vê aqui, a não ser a presença de Deus, segundo a sua palavra. Por isso, Senhor Deus, eu quero entregar essa igreja nas suas mãos. Amém. Pastores dessa igreja, os anciãos dessa igreja, Amém, Deus. os casais, Amém. crianças, Amém, Deus. usa, Senhor, para a tua perfeita vontade, Amém. para a tua perfeita santidade. Amém, Pai. Trai nesse coração, falou por nós nessa tarde, Amém, Deus. que queremos na escola dominical. Amém, Jesus. Esse teu servo teu, seja usado por ti, em qualquer circunstância que se encontrar, porque tu é e tem sido e é de ser o seu orientador, o seu dono, o seu salvador. Mais uma vez, Senhor Deus, eu quero agradecer pela minha família, Amém, Jesus. e eu quero agradecer por essa igreja é minha família. Amém, Os irmãos Deus. sabem disso. Eu sei que faço. Quando eu oro para a minha família, eu incluo a igreja. Amém, Minha igreja é a minha família. Amém. Depois vem os filhos, que Deus mandou crescer-se. Depois vem os netos, bisnetos, tataranetos, que o Senhor mandou riquíssimos multiplicar-se. Amém, Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero colocar o teu servo nas suas mãos, Amém, Jesus. a sua família, Amém, Deus. essa igreja, Amém, Jesus. minha amiga, meus filhos, Amém, Deus. e a todos que invocam o teu nome. Amém, Deus. Seja sustentado com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.